Leiamos juntos nessa tarde e noite de sábado o capítulo 9 do livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 9, e ao final da leitura levantemos ao Senhor nossas orações. Zacarias 9, leiamos juntos. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Hadraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como o pó e ouro, como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa, para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura.
O cereal fará florescer os jovens e o vinho às donzelas. Dentro desse texto do capítulo 9 do livro do profeta Zacarias, nós vamos meditar nesses dois temas. Repita depois de mim: justiça e humildade. Aleluia. Justiça e humildade, nós vamos ver dentro do versículo que vamos trabalhar, são duas qualidades de Jesus, que Ele comunica para nós, seus eleitos, no processo da santificação. Quanto mais evoluirmos no processo da santificação, mais justos seremos e mais humildes seremos. Glória a Deus. Transformados na imagem e semelhança de Jesus, somos transformados de fé em fé, de glória em glória, em pessoas mais justas e mais humildes. Quem está fora desse processo está seguindo ainda a soberba da vida, e a imagem deles é a mesma do príncipe desse mundo, o diabo, e vão se aprofundando em injustiça e em orgulho, soberba, altivez, coisas que Deus abomina e resiste. Muito bem. Dois temas muito importantes para hoje, no capítulo 9 do livro do profeta Zacarias. Esse capítulo 9 está encerrando aqui esse trecho de 3 capítulos, do capítulo 7 até o capítulo 9, cujo título é, diga, dois períodos. Esses dois períodos que estão implícitos aqui nessas profecias de Zacarias, nesses 3 capítulos, são esses aí que agora estão no slide. Os 2 capítulos anteriores, o 7 e o capítulo 8, que foi o de sábado passado, são profecias de Zacarias, que Deus deu a Zacarias, referente ao, diga, período da restauração. O período do retorno do povo de Israel, depois do cativeiro de 70 anos na Babilônia, e foram restaurados à sua pátria, para reconstruir a nação, reconstruir as cidades, e reconstruir a capital, Jerusalém, e reconstruir o templo que Salomão havia construído e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia destruído. Esse foi o período da restauração. Mas a principal restauração que Deus queria para eles não era a restauração social, civil, nacional, mas a restauração espiritual. Por isso esse período da restauração, ele foi o último avivamento antes da primeira vinda de Cristo. O último avivamento para o povo da antiga aliança. Depois de um período de avivamento, e período de avivamento não é estabelecido por homens, é um período estabelecido por Deus. Deus vem pontuando a história com períodos de avivamento. E depois desses períodos de avivamento, sempre vem um período de resfriamento. Depois deste último avivamento para o povo da antiga aliança, eles se esfriaram novamente. E o profeta que Deus enviou para denunciar o esfriamento deles foi o profeta Malaquias, o último profeta então do Antigo Testamento. Os 4 capítulos do livro do profeta Malaquias foi Deus falando para o povo que eles esfriaram. Esfriaram com Deus, esfriaram na oração, esfriaram no culto, esfriaram suas vidas espirituais.
E quando a vida espiritual se esfria, o que era espiritualidade vira apenas religiosidade e nada além disso. Depois, portanto, do profeta Malaquias, Deus não enviou mais nenhum profeta para profetizar para a nação de Israel. Depois do profeta Malaquias, o povo da antiga aliança entrou em um período que durou 4 séculos, durou 400 anos, muito tempo, 400 anos, e esse período está implícito no que nós lemos aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 9 de hoje, esse período que ficou conhecido então na história como, repita, período interbíblico. Interbíblico porque não aconteceu nesse período nenhuma revelação bíblica. A revelação bíblica do Antigo Testamento já havia terminado e a revelação bíblica do Novo Testamento ainda não tinha começado. Então, entre o Antigo e o Novo Testamento tem um período de 400 anos. 4 séculos, período chamado interbíblico, ou então também chamado de intertestamentário, período entre os 2 testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, e um período também que foi chamado como o silêncio de Deus, porque nesse período Deus não falou nada com o povo da antiga aliança, porque Deus não enviou nenhum profeta para falar através desse profeta para com o povo. Então, esse capítulo 9 registra esse período interbíblico. Repita de novo, período interbíblico. Aprendeu isso? Muito bem. O capítulo 9 está dividido assim, do 1 ao 7, Deus fala com nações estrangeiras, por isso diga estrangeiros. E do 8 ao 17 ele fala com o povo de Israel, por isso o título diga Israel. Ok? O que estava se cumprindo aqui nesse período interbíblico? Estava se cumprindo a profecia que Deus tinha dado ao profeta Daniel e também a profecia que Deus deu ao profeta Joel. Ao profeta Joel, Deus deu a visão de 4 gafanhotos. No livro do profeta Joel, Deus havia dado a visão de 4 gafanhotos. Você pode conferir aí na sua Bíblia, se você encontrar aí. Depois de Oséias, Daniel, Oséias, Joel, capítulo 1, versículo 4. Joel, capítulo 1, versículo 4. Tá? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Esses 4 gafanhotos aqui, que Deus deu em visão ao profeta Joel, eles também foram dados ao profeta Daniel. Depois você veja na sua Bíblia, Daniel capítulo 7. Capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Ao invés de 4 gafanhotos, para Daniel, Deus falou acerca de 4 animais. 4 animais. O primeiro animal era um leão. O leão que Deus mostrou a Daniel é o gafanhoto cortador que Deus mostrou a Joel. Esse leão e esse gafanhoto cortador representava a Babilônia, que levou o povo de Israel cativo para a Babilônia para ficar lá durante 70 anos. O leão. Depois do leão, Daniel teve a visão de um urso. O urso que Daniel viu em Daniel 7 é o gafanhoto migrador aqui do Joel capítulo 1, versículo 4. O urso ou gafanhoto migrador representa a Pérsia.
o Império Medo-Persa. Depois que a dinastia de Nabucodonosor perdeu o poder na Babilônia, os persas cresceram e tomaram aquela nação. E dentro daquela nação estava escrava a nação de Israel naquele período. Então, a nação de Israel, que estava sendo escrava dos babilônicos, passou, continuando a ficar na Babilônia, passou a ser escrava dos persas, da Pérsia. Depois, Daniel teve a visão: leão, um urso, e o terceiro animal foi um leopardo. A visão de um leopardo. O leopardo que Daniel viu em Daniel 7 é o gafanhoto devorador aqui de Joel, capítulo 1, versículo 4. Portanto, o leopardo é o gafanhoto devorador que representou a Grécia. A Grécia, a nação dos gregos. O Império Persa perdeu o poder e os gregos, a Grécia cresceu em poder, porque aquela foi a época de um homem que ficou conhecido como Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que quase conseguiu conquistar com seus exércitos todos os impérios e todas as nações que existiram naquela época dele. Só não conquistou tudo porque ele morreu antes de conquistar, e o seu reino foi dividido, e um reino dividido não pode subsistir. Mas nessa época de Alexandre, ele também conquistou a nação de Israel, que já havia voltado. Foi durante o Império Persa que Israel já havia voltado para Israel, para reconstruir a sua nação, mas ainda sob o domínio dos persas. Mas os persas perderam o poder para os gregos, e a Grécia então começou a dominar sobre Israel, e dominou um século sobre Israel, tá? Um século sobre Israel. Então, desses 400 anos do período interbíblico, tá? 4 séculos, o primeiro século, os primeiros 100 anos, ainda estava no domínio da Pérsia. O segundo século, segundo 100 anos, foi sob o domínio da Grécia. E aí Daniel teve a visão de um quarto animal, um animal tão terrível que ele não conseguiu comparar com nenhum animal da fauna. Os outros 3 ele comparou: um leão, um urso e um leopardo. Mas o quarto animal era um monstro terrível que não dava para comparar com nenhum outro animal. Esse monstro, esse animal terrível que Daniel viu, Joel aqui falou dele como o gafanhoto destruidor. O quarto animal de Daniel é o quarto gafanhoto aqui de Joel, o gafanhoto destruidor. Esse animal e esse gafanhoto destruidor é o Império Romano, que tomou os 2 últimos séculos do período interbíblico, que foram 200 anos antes de Cristo. O Império Romano dominou sobre a nação de Israel. Quando Jesus veio, a nação de Israel estava dominada pelo Império Romano, e permaneceu ainda assim, cerca de 4 séculos depois de Cristo, ainda dominando a nação de Israel. E depois do século 3 para o século 4 depois de Cristo, o Império Romano se transformou. Esse bicho, esse animal que Daniel viu, esse gafanhoto destruidor, se transformou de um império político em um império religioso. O Império Romano não morre, não foi destruído. Daniel disse isso, Deus disse isso através de Daniel, que o leão ia passar, o urso ia passar, o leopardo ia passar, mas o animal terrível ia dominar até o fim dos tempos.
o Império Romano. Mas para dominar até o final dos tempos, o Império Romano perdeu o poder político e se transformou num poder religioso que nós conhecemos hoje pelo nome de catolicismo romano. O catolicismo romano não é nada mais do que a continuação do Império Romano, a continuação do domínio do quarto animal da profecia de Daniel e o gafanhoto destruidor da profecia de Joel. O que esse gafanhoto destrói? O Império Romano destrói as doutrinas bíblicas, criando um falso cristianismo baseado em idolatria, em falso sacerdócio, em falso culto, enganando multidões de pessoas em todas as nações da terra. Isso é a Igreja Católica Romana. O quarto animal de Daniel, o gafanhoto destruidor. Essa é a interpretação bíblica desses textos, tá? E, portanto, dentro dos 400 anos, olha, 4 séculos do período interbíblico. O primeiro século, a Pérsia dominava. Segundo século, a Grécia dominava. E os outros 2 séculos, Roma dominava. O Império Romano dominava sobre a nação de Israel nesse período interbíblico. E aí, quando esses 400 anos terminaram, Israel ainda estava sob o domínio do Império Romano, Jesus nasceu. Jesus veio, foi a primeira vinda de Jesus, que foi profetizada por todos os profetas do Antigo Testamento, e foi profetizada por Zacarias, nesse capítulo 9 que nós lemos, no versículo 9. Zacarias 9:9, profetizando a vinda de Jesus e profetizando um momento histórico que aconteceu durante o ministério de Jesus, quando ele entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém, montando um jumentinho. Se cumpriu essa profecia de Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Leiam vocês. Aleluia. Essa é uma das profecias explícitas da primeira vinda de Jesus. Profecia que então, essa profecia já se cumpriu. Jesus já veio a este mundo. E ele veio como? Ele veio para ser, diga, rei. Por isso diz, eis aí te vem o teu rei. Quando Deus disse isso para Israel, para a nação de Israel, era para eles entenderem o seguinte, que Jesus viria como rei, mas não para ser rei da nação de Israel, não para restabelecer a monarquia em Israel, que foi destruída com os cativeiros. Quando Deus instituiu a nação de Israel, Ele não instituiu a nação de Israel para ser uma monarquia. Deus instituiu uma monarquia, uma nação governada por um rei,
ou um rei ou uma rainha, tá? Isso é uma monarquia. Deus não criou a nação de Israel no Antigo Testamento, antes de Cristo, milênios antes de Cristo, a partir de Abraão, Isaque, Jacó. Deus não criou Israel para ser uma monarquia. Deus criou Israel para ser uma teocracia. O que é uma teocracia? É o governo de Deus. Uma nação teocrática é uma nação que não tem um rei, não tem um presidente. O rei, o presidente, o chefe da nação é Deus. Israel foi criado para ser uma teocracia. Mas quando chegou na época de Samuel, que era um juiz, porque era assim que funcionava uma teocracia, o chefe da nação é Deus. Mas como Deus é um ser invisível, Deus estabelece uma pessoa visível e dá a ela autoridade para representar Deus visivelmente diante do povo. E essa pessoa tinha o cargo de juiz. Então Deus era o governante de Israel, na teocracia Deus é o governante, e o seu representante visível é um juiz. O primeiro juiz de Israel foi Moisés. Depois de Moisés foi Josué. E assim passou por todo o livro dos Juízes, até chegar em Samuel. Quando chegou em Samuel, Samuel foi o último juiz. Porque na época de Samuel, o povo resolveu fazer um plebiscito espontâneo e cercaram Samuel e disseram para Samuel assim, nós não queremos mais ser uma teocracia, nós queremos ser uma monarquia. O mundo está cheio de monarquias, está cheio de nações que têm reis, nós também queremos um rei para nós. Samuel ficou muito triste, porque isso não veio de Deus, isso veio dos homens, isso veio do povo, isso veio das pessoas. E entenda bem claramente, a voz do povo nunca é a voz de Deus. A voz do povo nunca é a voz de Deus. Quem diz por aí que a voz do povo é a voz de Deus é mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. A voz do povo não é a voz de Deus. Por isso Samuel ficou triste com a voz do povo, porque a voz do povo queria levantar um rei sobre Israel. E aí na sua tristeza ele foi orar, Samuel foi orar, e Deus veio consolar Samuel e disse para Samuel, Samuel, não fica triste, não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Ao querer um rei, ou a mesma coisa que acontece por aí, como no Brasil, ao querer um presidente, esses crentes estão negando a Deus, rejeitando a Deus. Quem quer presidente, quem quer rei, está rejeitando o governo de Deus. Foi o que Israel fez. E aí o agir de Deus foi o seguinte, Deus disse para Samuel, não é a ti que eles rejeitam, é a mim. Tudo bem, dá um rei para eles, eu vou mostrar para eles o quanto esse rei vai levar eles a sofrerem. Eles não querem que eu governe sobre eles, eles querem que um rei governe sobre eles, então eles vão sofrer debaixo do governo desses reis. E aí Israel começou a sua monarquia, deixou de ser uma teocracia para ser uma monarquia, ter um rei. Os 3 primeiros reis foram os reis do assim chamado Reino Unido, reis que reinaram sobre toda a nação de Israel naquela época. O primeiro rei foi o rei Saul, o segundo rei foi o rei Davi,
e o terceiro rei foi o rei Salomão. Depois do rei Salomão, o reino se dividiu. A nação de Israel foi dividida em duas partes. Ela se transformou em reino do norte e reino do sul. Ao invés de ser um só reino, virou reino do norte e reino do sul. Aí 10 tribos ficaram no reino do norte. O primeiro rei do reino do norte, que manteve o nome de Israel, foi o rei Jeroboão. E o reino do sul, que passou a receber o nome da maior tribo que ficou no sul, a tribo de Judá. O primeiro rei do reino do sul foi Roboão, que era filho do rei Salomão. O reino passou a ser um reino dividido. Israel passou a ter 2 reinos, como se uma nação passasse a ter 2 presidentes, um contra o outro, um diferente do outro. Um reino dividido. 2 reinos em uma só nação. E está escrito na palavra de Deus que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido é um reino falido, é um reino que caminha para a própria destruição. Dessa forma, o reino do norte foi destruído pelo cativeiro assírico. A Assíria veio e destruiu o reino do norte, e o reino do sul foi destruído. A monarquia do sul acabou a monarquia do reino do sul com o cativeiro babilônico, que é o cativeiro ao qual Zacarias também fez parte e estava voltando com o povo da Babilônia. Depois da Babilônia, Israel nunca mais, até hoje, nunca mais teve uma monarquia, nunca mais teve um rei. E portanto, eles pegaram, nesse período interbíblico, nesse período de 400 anos, Israel formou os rabis, formou os rabinos, os mestres de Bíblia em Israel. E esses mestres de Bíblia criaram a religião judaica, criaram o judaísmo. E dentro do judaísmo, eles trouxeram o Talmud. O Talmud é a forma como eles interpretaram as profecias do Antigo Testamento. E eles interpretaram as profecias do Antigo Testamento de forma errada. Todas as profecias que falavam da vinda de Jesus, eles interpretaram para o povo de Israel que essa profecia era para um novo rei que iria chegar e restabelecer a monarquia de Israel. Israel voltaria a ser uma monarquia. Eles não entenderam as profecias, porque a profecia da vinda de Jesus não era para Jesus restaurar a monarquia de Israel, era para Jesus restaurá-los espiritualmente, salvá-los do pecado, salvá-los do diabo, salvá-los do império das trevas, transformá-los em filhos de Deus. Mas eles não aceitaram Jesus, porque eles não queriam nenhuma restauração espiritual, eles queriam uma restauração política, eles queriam uma restauração monárquica. Se esse aí, que está aí fazendo milagres por aí, ressuscitando mortos, pregando um evangelho de um novo reino aí, pregando o evangelho do reino de Deus, esse aí, se ele não veio restaurar a nossa nação de Israel como uma monarquia e nos livrar do Império Romano e nos livrar das outras nações da terra, então para nós esse aí não é o Messias. Nós não aceitamos esse Messias aí não. Esse aí nós vamos matá-lo e crucificá-lo. O povo de Israel
parentes consanguíneos de Jesus não o receberam. Por isso a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por quê? Porque estavam esperando um Messias político, um novo rei que voltasse a fazer deles uma monarquia. Eles não entenderam que Jesus não veio para ser o rei da nação de Israel, mas para ser o rei do reino espiritual de Deus, que Paulo chama em Colossenses 1,14 de o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse é o tipo de reinado que Jesus recebeu do Pai. Ele é rei sobre a nação santa que vai morar no céu. Ele é rei sobre os eleitos de Deus, o povo que Deus escolheu para a sua herança. Ele é rei espiritual de todos aqueles que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. E por causa de Jesus, foram por Deus predestinados para receberem a adoção de filhos de Deus, serem feitos filhos de Deus. Jesus é o nosso rei. Por isso essa profecia aqui é para nós. Aqui a filha de Sião, a filha de Jerusalém, representa para nós a igreja eleita de Cristo Jesus. Vem o teu rei, igreja eleita, aí vem o teu rei. Jesus é o nosso rei. Ser convertido nos torna não mais brasileiros, não mais cidadãos brasileiros, mas nos torna cidadãos do reino de Deus. E embora aqui na terra tenhamos CPF, documento indicando que nascemos aqui no Brasil, mas nascemos de novo no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O brasileiro que não nasce de novo, ele vai morrer brasileiro e vai para o inferno brasileiro. Mas o brasileiro que nascer de novo, ele tinha nascido brasileiro, mas ao nascer de novo, ele nasce cidadão do reino de Deus. E embora tenha documentos de brasileiro aqui na terra, ele se torna no Brasil um estrangeiro. Ele se torna no Brasil um embaixador do reino de Deus aqui na terra, para pregar o evangelho do reino de Deus para todas as pessoas e demonstrar com a sua vida como vive um cidadão do reino de Deus. Um grande engano de muitos crentes é pensar que ainda são brasileiros e tem que lutar pela nação brasileira. Não. Agora a nossa luta não é mais pela nação brasileira. Não temos aqui, está escrito no Novo Testamento, não temos aqui uma pátria. A nossa pátria está no céu. A nossa pátria está no céu. Nós não estamos aqui para defender ideologia política, para defender partido político, para fazer campanha política para ninguém. Nós estamos aqui para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Deus. Aleluia. Quanta gente não entendeu isso, incluindo muitos pastores que não têm formação adequada na palavra de Deus, e hoje eles são o que Jesus disse: cegos guiando cegos, ambos caem no mesmo abismo.
Verdadeiros pastores entendem a palavra de Deus e ensinam a palavra de Deus, que abre os nossos olhos, porque Salmo 119, versículo 5 está escrito: lâmpada para os meus passos é a tua palavra e luz para o meu caminho. A terra é trevas, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Deus não vai consertar esse mundo, Deus não vai restabelecer monarquia neste mundo, Deus não vai levantar nenhum governo justo aí nesse mundo, Deus não vai transformar este mundo, Deus vai destruir esse mundo. Essa destruição está profetizada na Bíblia. O mundo vai acabar, a terra vai acabar, as nações vão acabar, o Brasil vai acabar. A única nação que não vai acabar e que vai existir para sempre se chama o Reino de Deus. Essa nação é formada por esse povo que Pedro disse em 1 Pedro 2,9: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. É desse povo que nós hoje fazemos parte. Nós não lutamos pelo Brasil, nós não lutamos pela Constituição brasileira, nós lutamos pela Constituição do Reino de Deus, que é a palavra de Deus, que é o Reino de Deus, palavra de santidade, palavra de santificação, palavra de verdade, palavra de justiça, palavra santa. Por isso se chama Sagrada Escritura. E o nosso Rei é Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Pulei a palavra justo aí, de propósito. Jesus é o nosso Rei. O nosso Rei é o nosso Salvador. Ele nos salvou. Porque como cidadãos brasileiros, nós estávamos condenados, mas agora como cidadãos do reino de Deus, cidadãos da Nova Jerusalém, cidadãos do céu, nós estamos salvos em Cristo Jesus. No céu não entra cidadão brasileiro, no céu não entra cidadão japonês, no céu não entra cidadão russo, no céu não entra cidadão israelense, no céu não entra cidadão palestino, no céu não entra cidadão norte-americano, no céu não entra cidadão canadense, no céu não entra cidadão mexicano, no céu só entram aqueles que foram feitos pelo novo nascimento, cidadãos do reino de Deus. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem nasceu em qualquer cidadania que seja na terra e nunca nasceu de novo e vai morrer com a sua cidadania terrena, vai para o inferno com a sua cidadania terrena. Para o céu não vai. No céu não entra brasileiro, no céu não entra norte-americano, no céu não entra paraguaio, no céu não entra chinês, no céu entram cidadãos do reino, pessoas que nasceram a primeira vez como cidadãos de alguma nação da terra, mas nasceram de novo como cidadãos do céu, em Cristo Jesus. E Jesus é o seu Rei, e Jesus é o seu Salvador, o Salvador que operou neles este novo nascimento. Nasceu de novo. Porque o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve, para nada presta. Palavras essas de Jesus. Aleluia. Cidadãos do céu vão para o céu. Quem não é cidadão do céu não vai para o céu.
Pode ser até gente que você acha que é pessoa boa, gente que não fez mal a ninguém, gente que fez isso e aquilo. Não interessa. Não nasceu de novo? Esse negócio de nascer de novo, sabe para quem Jesus falou? Para um homem que era tido como altíssimo religioso, um dos chefes da religião judaica. Foi para um homem que todo mundo pensava que ele era um homem de Deus. Foi para um homem desse que Jesus disse: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Essa sua religiosidade aí não te leva para o céu. O que leva para o céu é nascer de novo. E é isso que o Salvador, o nosso Rei e Salvador, veio operar em nossas vidas. Novo nascimento em Cristo Jesus. Esse é o nosso Rei e Salvador, que tem duas características muito importantes. Ele é justo e ele é humilde. Ele é justo e ele é humilde. Aí te vem o teu Rei, justo e Salvador, humilde. Falei de Rei, falei de Salvador, agora justo. A justiça de Deus, que é o extremo oposto de toda a justiça da terra. A Bíblia diz que a justiça da terra é comparada a trapos sujos de imundícia. Literalmente, em hebraico foi escrito: a justiça da terra é panos sujos de menstruação. A justiça da terra é imunda, a justiça da terra é impura, a justiça da terra não é justa, não faz real justiça para ninguém. De vez em quando a gente vê acontecendo algum crime por aí, alguma coisa, né? Vê nos jornais, aí os familiares de alguma vítima falam assim: agora nós queremos justiça. E eu penso assim: pobre coitado. Nessa terra não tem justiça. A justiça daqui é falha, é falível. A justiça de Deus é infalível. A justiça de Deus é infalível. A justiça de Deus é infalível. A justiça de Deus acontece na vida de todo mundo. Na vida daqueles nos quais essa justiça opera salvação, e na vida daqueles nos quais essa mesma justiça opera condenação. A justiça de Deus é infalível. A justiça de Deus é o sinônimo da sua santidade. Justiça é santidade. Santidade é justiça. Deus é santo porque Deus é justo. E Deus é justo porque Deus é santo. Toda injustiça, existem injustiças de várias classes, existem injustiças de vários tipos, existe até injustiças que poderíamos chamar de pequenas injustiças, até injustiças que podemos chamar de grandes injustiças. Todas são igualmente pecado e condenáveis, porque o salário do pecado é a morte. Deus não poupa ninguém porque pecou pouco. Você pecou só um pouquinho, não pecou muito, eu vou condenar só os que pecaram muito. Não, todos que pecaram muito ou pouco são condenados. É assim que a justiça de Deus age. O salário do pecado é a morte para todo pecador. Pecou muito ou pouco. Pecou com pequenas injustiças ou com grandes injustiças. São todos condenados do mesmo jeito. O salário do pecado é a morte.
A salvação não é assim, tolerando pecadinhos pequenos e condenando pecadões grandões. Não existe pecado e pecadão na justiça de Deus. A justiça de Deus condena todo pecado. Todo pecado. Mesmo aqueles que você acha que é pequenininho, que acha que não tem nada a ver, acho que Deus não vai ligar para isso não. Deus liga para tudo, porque Ele é totalmente santo e totalmente justo. Totalmente santo e totalmente justo. Jesus veio à terra representando humanamente a santidade de Deus. Por isso Jesus veio ao mundo, e olha, os cerca de 33 anos e meio que Jesus viveu no mundo, e Ele viveu lá na nação de Israel, esses 33 anos e meio foram os principais 33 anos e meio da história, porque foram os únicos anos em que a humanidade viveu na terra, a humanidade que vivia naquela época, viveu na terra na companhia do homem mais santo, do homem mais justo. Jesus na terra. Quando Jesus estava na terra, ali estava o homem mais justo. Toda criança, como Davi disse no Salmo 51:5, é concebida, gerada e nascida em pecado. Mas na manjedoura de Belém se deitou uma criança, um menino, sem nenhum pecado. Jesus foi concebido em santidade, gerado em santidade, nascido em santidade, viveu em santidade na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, até os 33 anos e meio, quando morreu na cruz. Jesus nunca pecou, nenhum pecado, nenhuma injustiça. Toda injustiça é pecado, todo pecado é injustiça. Jesus não pecou, jamais saiu da sua boca uma mentira, um dolo. Tudo que Jesus fez com santidade e justiça de Deus, para dar o exemplo do que Deus também quer de nós. Deus nos salvou para que sejamos justos, para que abandonemos toda espécie de injustiça, sejamos pessoas justas. Justo significa ser santos. Por isso, na pregação de Jesus, ele disse assim, benditos os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça é fome e sede de santidade. Benditos os que querem verdadeiramente ser santos, porque foi para isso que Deus nos salvou em Cristo Jesus, para ser santos. E uma das coisas muito importantes que o Senhor quer trabalhar na nossa santificação é destruir uma coisa que todos nós aqui temos, eu e cada um de vocês, todos que estão ouvindo, como todo ser humano. Nós temos uma coisa horrível, nós temos uma coisa horrorosa, grudada na nossa alma, grudada na nossa mente, nos nossos pensamentos, grudada nos nossos sentimentos, grudada nas nossas vontades. Nós temos uma coisa horrível grudada na nossa alma, e o nome dessa coisa é soberba. Que a Bíblia chama de soberba da vida. Sabia que você é uma pessoa soberba? Você é soberbo.
E a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos. Ele dá graça aos humildes. Ser humilde é o oposto de ser soberbo. Jesus, como homem na terra, não era um homem soberbo, era um homem humilde. E dentre as coisas que ele veio nos ensinar, a principal delas é a humildade. Mateus capítulo 11, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando ele pregou do reino de Deus, ele disse: benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na nossa conversão, nós não fomos transformados de soberbos em humildes. Na nossa conversão, nós recebemos a primeira lição de humildade. E tem milhões delas durante a santificação até o fim da nossa vida. Mesmo sendo salvos, mesmo tendo Cristo vivendo em nós, mesmo tendo o Espírito Santo em nós, ainda temos soberba a ser trabalhada no processo da nossa santificação. Porque Deus nos quer humildes. Sem humildade não entra no reino. Sem humildade não entra no céu. No céu não entra nenhum orgulho, nenhuma soberba. A soberba foi o pecado do diabo no céu quando ele era um anjo. Ele se ensoberbeceu e contaminou com essa soberba uma terça parte dos anjos. E aí houve uma guerra no céu e eles foram de lá expulsos. Não houve mais lugar no céu para ele, porque no céu não há lugar para gente soberba, não há lugar para gente orgulhosa, não há lugar para gente arrogante, não há lugar para gente prepotente, não há lugar para gente altiva, para gente que se acha melhor do que os outros, se acha maior do que os outros e quer pisar em todo mundo. No céu não há lugar para esse tipo de gente. Deus abomina esse tipo de gente. Deus resiste os soberbos, Ele dá graça aos humildes. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer andar nesse caminho? Tem que ser humilde. E Ele deu na palavra, Jesus nos dá na palavra, o segredo de nos tornar humildes. É a humilhação. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, até que em tempo oportuno Ele vos exalte. Aqui na terra, Jesus disse: quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Tudo que você vê no mundo são pessoas querendo se exaltar. No mundo dos esportes, todo mundo quer ser o campeão, quer ganhar o troféu, quer a medalha de ouro. Todo mundo quer ser o melhor. E em tudo. Quer ser o influenciador digital com o maior número de seguidores. Estou bombando na internet. Orgulho lá em cima, soberba lá em cima. Todo mundo quer ser reconhecido, quer ser famoso, quer ser rico, quer ser o melhor de tudo. Soberba. A soberba domina a raça humana. Esse é o mal do pecado, essa é a síndrome de Satanás, matando as pessoas e levando-as para a condenação eterna, porque no céu não entra soberbo. No céu só entra quem aprende de Jesus a ser humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. O nosso descanso está no céu.
achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Esse rei já veio. Esse rei, nosso Salvador, justo e humilde, já veio, ele está aqui. Quando ele esteve aqui, ele montou num jumentinho. Ele usou o jumentinho para ser transportado. Agora, o jumentinho somos nós. Nós somos portadores de Cristo. Hoje nós somos os jumentinhos. Seja o jumentinho. Porque se você quiser ser um cavalo alazão, quarto de milha, cavalo árabe, Jesus não quer você. Jesus não te aceita. Jesus só te aceita se você for um jumentinho que possa levá-lo. E é assim que você vai entrar triunfalmente na Nova Jerusalém.